Oi, turma, bom dia! Hoje é o nosso dia de postar os vídeos, as videoaulas, e eu venho hoje justamente com uma videoaula de orientações para a realização da atividade avaliativa de vocês, certo? Então, assim, eu vou comentar cada questão avaliativa. Eu abri um fórum somente para que vocês coloquem as suas dúvidas para que eu possa orientá-los na realização dessa atividade avaliativa, tá certo? Então, assim, lembrando que hoje, né, seria o dia ideal para que vocês realizassem essa atividade avaliativa, visto que tem as orientações, tem a videoaula, né? Tem o fórum para fazer os questionamentos, então eu estarei auxiliando vocês nesse processo. Vamos então? Aula de orientações para a realização da atividade avaliativa. Então, a primeira questão, lembrando o seguinte, vocês não vão encontrar essas questões enumeradas como aqui estão, tá? Porque o sistema, ela embaralha aleatoriamente as atividades. Então, eu estou aqui pautando para vocês algumas atividades que são ponto de partida para a realização de outras, tá? Então, vocês prestem bastante atenção e qualquer dúvida entre em contato pelo fórum. Leia a tira a seguir e responda a questão proposta. Bicicleta, cocrete, cardeneta. Nossa, ele fala tudo errado. Vim devolver o seu papagaio. Algum problema? O questionamento é o seguinte. A partir dos textos teóricos estudados em sala, debate sobre preconceito linguístico, nós tivemos até um fórum sobre isso, sim, um fórum, né, onde nós trouxemos aí uma reflexão bem atualizada sobre essa prática de preconceito linguístico, tá? E sobre o texto de autoria do linguista Marcos Bagno, que diz: não há razão para atribuir maior ou menor valor à forma linguística A ou à forma linguística B. Responda. Qual a gramática que analisa esse fenômeno da língua? Só marcar um xizinho, gente, tá bom? Vocês vão verificar que lá no sistema vai ter a letra D, que é NDA, ou seja, nenhuma das alternativas, tá certo? Na 2, sobre o contexto de produção de um relato autobiográfico, é correto afirmar, esta é uma questão adaptada, tá? Que no texto predomina a narração, pois a intenção do autor é recuperar fatos acontecidos no passado e apresentá-los a seus interlocutores. É um texto dialogal, pois o autor conversa com seus interlocutores, já que foi escrito para ser apresentado em um congresso. Letra C. Predomina no texto a descrição. O autor procura retratar lugares, pessoas e cenas para que seus interlocutores reconstruam as situações. Ou D. Trata-se de um texto predominantemente argumentativo, pois o autor procura convencer seus interlocutores sobre a importância da leitura. 3. Observe o gênero textual a seguir, analise-o e responda as questões. Tem uma atividade, né, em cima dessa carta aí, gente, ó. Qual a esfera de produção de linguagem, né? Qual a esfera de produção de linguagem se apresenta esse gênero, se apresenta nesse gênero? Cotidiana ou formal de prestígio? Justifique. Dúvidas vocês podem ir lá no sistema, no sistema não, podem ir lá no material de apoio de vocês, apostila, caderno de atividades, pode ir também nos slides, nas videoaulas, porque lá tem a explicação, tá bom? 4. Quanto ao domínio discursivo, o gênero textual apresentado ao lado pode ser classificado como acadêmico, cotidiano, literário, crônica, recado ou publicitário. Lá no Unimestre, eu pautei somente quatro
4 gêneros textuais, tá certo? Aí vocês vejam lá, porque não estão todos. 5. Gente, não que esteja inadequado ou incorreto, tá? Não é isso. 5. Assinale a alternativa que analisa adequadamente a situação de ensino representada ao lado. Aí, negada, nós vai estudar português assim. Então, veja. Qual é a correta? Aquela que diz que a situação interlocutora, por ser informal, justifica a utilização da variação utilizada pelo professor. Letra B. A variação linguística a ser ensinada na escola, como mostra a charge, tem que estar adequada à região do país em que essa escola se localiza. C. As variações da língua portuguesa devem ser igualmente estudadas na escola, pois são imprevisíveis as situações comunicativas em que se vão inserir os alunos. Letra D. A escola, ao contrário do que pensa o professor da charge, deve dar acessibilidade à norma culta da língua, democratizando o acesso à variação de mais prestígio social. E o professor da charge certamente acredita que seus alunos pertencem a uma camada social de menor acesso à cultura e adota uma variação linguística que lhe permite mais interatividade. O professor Ailde comentou isso em sala, né? Então eu conto com aí pelo menos o bom senso de vocês de terem um pouquinho de paciência na hora de resolver essa atividade. 6. Leia a tira. Aí, orelha. Aí. Beleza, amor? Beleza. Só. O que achou do orelha? Cabeça. Aí eu pergunto para vocês. Através do diálogo na tira, percebe-se, percebe-se que, né? Tem o emprego da linguagem coloquial, modo próprio de falar que nem sempre é compreendido por outro grupo, predomínio da língua culta, preconceito linguístico. Então, dentre esses, é perceptível, né? Nessa tirinha, exceto alguma coisa. Então, qual que você não percebeu, qual dessas situações você não percebeu na tirinha? Daí eu quero a resposta de vocês. 7. Leia o texto. Filosofia dos epitáfios. Saí, afastando-me dos grupos e fingindo ler os epitáfios. E, aliás, gosto dos epitáfios. Eles são, entre a gente civilizada, uma expressão daquele pio e secreto egoísmo que induz o homem a arrancar à morte um farrapo ao menos de sombra que passou. Daí vem, talvez, a tristeza inconsolável dos que sabem os seus mortos na vala comum. Parece-lhes que a podridão anônima os alcança a eles mesmos. Esse é um trecho, tá, do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, que, na verdade, esse livro ele tem uma peculiaridade muito interessante, porque Machado de Assis se vale de um recurso antes nunca praticado por nenhum escritor, pelo menos brasileiro. Qual seria? Ter como personagem, né, um defunto, tá? Então, o defunto, no seu leito de morte, não. Já morto, sendo velado, ele relata como foi a sua vida. E dentro do caixão ele começa a ver a hipocrisia das pessoas, né, que estão ali chorando, sendo que dantes nunca tinham nem, digamos assim, tinham sido hipócritas, interesseiros, que o traíram. Então ele começa a fazer uma reflexão. Esse livro vale muito a pena, tá? Tem também uma releitura desse livro de Machado de Assis que se chama Memórias Quase Póstumas de Brás Cubas, que também é muito interessante. Mas vamos para a questão. Do ponto de vista da composição, é correto afirmar que o capítulo Filosofia dos Epitáfios é predominantemente dissertativo, servindo os dados do enredo do ambiente como fundo para a digressão. B. É predominantemente descritivo,
com a suspensão do curso da história, dando lugar à construção do cenário. C. Equilibra em harmonia narração e descrição, à medida que faz avançar a história e cria o cenário de sua ambientação. Letra D. É predominantemente narrativo, visto que o narrador evoca os acontecimentos que marcaram sua saída. Lembrando o seguinte, que nós estamos falando de dissertativo, descritivo, narrativo, argumentativo. Nós estamos falando do quê, gente? Estamos falando da tipologia discursiva, ou seja, que discurso foi utilizado nesse texto, tá? Dúvidas? Voltem no seu material. A professora está falando aqui de discurso, tá? Então, vale muito a pena vocês entenderem. Eu expliquei para vocês qual era a diferença de gênero literário, gênero textual e tipo de texto ou tipologia textual. Então, voltem nesse contexto. Eu coloquei no quadro também, então deve ter no caderno de vocês. Verifiquem isso para mim, tá bom? Vamos para a próxima. 8. Relacione a coluna da esquerda às suas devidas definições. Então, eu tenho lá o que é gênero lírico, épico e dramático. Então, eu quero que vocês classifiquem, né? Ou seja, relacionem. Digamos que a primeira definição ali seria, sei lá, dramático. Classificam-se de modo geral em 2 tipos, a tragédia e a comédia. Eliminam a mediação entre leitor e texto, pois não necessitam de um narrador ou um eu. Se for o gênero dramático, você vai colocar o número 3 entre parênteses e assim sucessivamente. Correto? Vamos para a próxima. Então, assim, eu coloquei um trecho, tá, do livro Relato de um Náufrago, de Gabriel Garcia Marques, que era justamente o livro literário do primeiro bimestre. Eu espero que vocês tenham lido, tá? O trecho tem como título Eu Era um Morto. Eu não vou ler com vocês, eu nem coloquei aqui para ler com vocês, pelo seguinte fato. O livro é para que vocês possam fazer essa leitura em casa, certo? Seguindo aquele roteiro de leitura que a professora Hilde disponibilizou no material de apoio e também disponibilizou a cópia, entregou em mãos para vocês, tá? Então, tendo aí a certeza de que vocês leram esse livro, ou a ingenuidade de que vocês leram esse livro, enfim, eu quero que vocês respondam. A quais dos dias de permanência no mar o relato se refere? B. 2 coisas particularmente atormentavam o marinheiro, os tubarões e a fome. Apesar de não esperar mais nada, o que ele fez? Lembrando o seguinte, que eu quero que vocês respondam com as palavras de vocês. É uma questão dissertativa, então eu quero uma resposta completa. Né? A professora já explicou para vocês que uma resposta dissertativa ela deve ter introdução, desenvolvimento e conclusão, tá certo? Vamos para a próxima. 10. Dentre os vários conceitos, recursos literários que estudamos, explique de forma clara e objetiva o que significa. O que é conotação? E eu não quero a definição que está na apostila ou que você vai encontrar em algum dicionário. Eu quero com as suas palavras. O que é conotação? O que é denotação? Plurissignificação da linguagem literária. E o que é verossimilhança? Nós vimos todos esses recursos de maneira muito bem pautada, tá? Logo, digamos assim, pouquíssimo antes da gente entrar aí em quarentena, tá bom? Então agora eu desejo a vocês uma ótima atividade avaliativa. Eu peço que vocês façam a sua atividade com calma e atenção, que tenham um ótimo final de semana, que vocês se cuidem muito e logo, logo estaremos juntos, né? Eu digo juntos de forma física, certo? Porque, queira ou não, a gente sempre está pensando em vocês na hora de planejar uma aula, na hora de
fazer uma atividade avaliativa como essa, tá bom? Então fica aqui o meu abraço para vocês e até a próxima semana.